Uma boa noite a nossos telespectadores e agora vamos iniciar um bloco também de uma discussão nacional que tem repercutido principalmente nas questões voltadas para o STF e o Congresso, que são um embate político, jurídico, em questão das invasões e da atuação extrapolada do STF em relação às decisões que são parte pertinente das questões discutidas no Congresso. Mediante a isso, houve na verdade uma proposta de redução de tempo para os ministros, cujos ministros eles têm sim um poder vitalício ao assumir uma posição no Congresso. Então, na verdade, existe uma forma desdenhosa de deificar ou de considerar deuses do Supremo Tribunal Federal, e essa supremacia, pelo jeito, vai ser abalada pela diminuição do seu poder, se isso de fato for adiante. Isso é uma questão que está de início sendo repercutida no Congresso e depois vai ser levada ao Senado, para que essas decisões possam fluir ou não. Não obstante a isso, hoje a CNN, inclusive um dos comentaristas, ele destacou as questões do limite de mandato do STF e se seria um benefício para a Corte. Nesse caso, temos o professor Jailson, o professor Eduardo e o professor Josivan, que vai trazer alguns pareceres a respeito dessa questão. Em relação a isso, o professor Jailson vai dar início ao comentário e vai argumentar sobre a questão do limite e se esse limite, ele na verdade, traz algum benefício para o Brasil em relação a essa ação extrapolada do STF, contudo sobre os demais poderes. Professor Jailson, pode ficar à vontade. Boa noite a todos mais uma vez, convido a participar mais uma vez do canal. Não deixe de compartilhar, de curtir e deixar sua mensagem, participar de forma. Edinaldo, se vai beneficiar a população ou não, podemos dizer que seja até uma dúvida, porque ainda que seja um limitado o tempo de atuação, que eu concordo que não deveria nem ser por indicação, e ser um processo seletivo de no máximo 3 anos, né? 3 anos com diferenciais iniciais dos demais poderes, tipo legislativo e executivo. Se iria beneficiar a população de forma total não, mas acho que parcialmente em algumas coisas, acho que sim, porque eles teriam um limite, né? Mas assim, como eles seguem um cronograma, possivelmente uma agenda, porque a gente vê as decisões, mas de acordo com a agenda de 2030 no Supremo. Então, eu acho que não beneficiaria de forma assim total ou parcial. Em algumas partes eu acho que seria assim, porque eles teriam tempo limitado. E tendo tempo limitado, não sobraria, espaço suficiente para as atrocidades que estão sendo feitas aí no momento. Professor Valim, de vitalício a um mandato temporário, já que a função do ministro é vitalícia, são até os seus 75 anos e a aposentadoria, consequentemente, todavia, sendo um mandato resumido a 8 anos, como é uma das propostas, se isso acontecer, isso traz algum benefício ou se isso tem acontecido, como por exemplo, que está acontecendo um embate, e nesse embate o Congresso parece que está se sentindo ameaçado pela invasão desse superpoder do Supremo Tribunal Federal. Sendo ou acontecendo uma redução de tempo, você acha que aconteceria alguma mudança para quem? Para a sociedade, propriamente internamente para o STF, ou uma desvantagem para o STF, ou uma vantagem a ser aderida no caso do Congresso? Olá, boa noite mais uma vez, pessoal. Edinaldo, na verdade, eu quero voltar um pouco na história. Eu até 2017 eu não conhecia nenhuma figura do STF. Nenhum dos integrantes ali daquela corte eu tinha conhecimento. Só em 2018 foi que eu comecei a ver cada um, a característica de cada um, a aparência física, a forma de agir, de trabalhar, os seus métodos operantes para julgar as pessoas. E, na verdade, eu vou até fazer uma pergunta aqui, o que durante esse tempo que eu tenho conhecido o STF, eu não vejo nada de relevante que eles fizeram, não. Porque se eu for analisar, eu vi aí que teve um cara que foi preso, condenado em 2 ou 3 instâncias, e depois ele deu o aval geral,
afirmando a condenação, e depois eles perceberam que tinha feito algo errado. É isso, o Supremo que faz um negócio errado vai deixar a desejar. E, ao mesmo tempo, tem um monte de bandido aí, perigosos, que foram soltos pelo STF. Então, está servindo para quê mesmo? Olha, na minha opinião, com todo respeito àquelas figuras ilustres, na minha opinião, não era nem para existir o STF. Só o Senado, né, as outras justiças já estavam bom demais. TJ e outros. Já estava bom demais, não precisava ter o STF. Já que está lá, foi colocado por alguém, seria muito bom que esse projeto fosse para frente, para reduzir o tempo daqueles homens ali naquela Suprema Corte. Porque eu sei de uma coisa, que se reduzir o tempo deles, eles iam ter mais pressa ainda para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Ele agora tem bastante tempo, ele não tem tanta preocupação, mas que está nas suas pautas para aprovar aquilo que é de interesse dele, não da população, deles. Então, se ele tiver menos tempo, ele vai atropelar mais ainda o processo seletivo do Senado, tudo. Aonde ele puder botar a mão mais rápido ainda, eles vão colocar. Teria menos sutileza, no caso, né? Dali, na verdade, não era nem para existir. Essa era a verdade. Não era para existir o STF, estava bom demais, o Brasil estava na maior maravilha do mundo. É por esse motivo que agora temos lá um cabo aí governando o Brasil, que pega o dinheiro dos brasileiros e manda para fora. Ele só está lá por causa do STF. Foi o STF que o povo votou, beleza, mas ele não podia ser candidato se o STF não tivesse dito que estava o erro de interpretação. Não, na verdade foi o local, é o CEP. O CEP de julgamento deveria ser, por exemplo, o cara mata um cara aqui e ele está sendo julgado lá em São Paulo, não pode, ele tem que ser julgado aqui, ou seja, ele deixa de ser assassino? Não. O caso não dele, deixa de estar morto. A natureza do crime continua sendo a mesma. Por causa do erro de CEP, o cara foi inocentado, é um negócio complicado. Então, na minha opinião, seria muito bom que, não é ser pessimista, eu duvido muito que isso venha a acontecer, porque o Senado, tem muita gente ali, tem muito processo, e está tudo na mão deles lá. Então, você viu que teve aí uns dias atrás, um projeto para imprimir o voto, acoplar uma máquina impressora e a pessoa visualizar o seu voto ali e apertar para poder jogar o voto na urna, lá, num compartimento à parte. O ministro do STF foi lá no Senado e pediu para não ser aprovado. E conseguiu. Então, eu acredito que, talvez, eu vou ficar incrédulo nessa parte, que o Senado talvez não vai conseguir fazer isso aí, não. Mas seria muito bom para a população, se isso viesse a acontecer. Interessante, tocando em urna, a gente está olhando para o nosso vizinho, só para dar um reforço aí. Qual deles? O Uruguai. O Uruguai, o sistema é um sistema eletrônico, formatizado, e acontece dessa forma. A volta, você tem um impresso, realmente saiu, aí você confirma e joga lá na urnazinha ao lado e você sai com o seu. Deveria ser assim. E aí aqui... Professor Eduardo, o Poder Judiciário ele já é consagrante, né, no ritual e na parte indiciocrática, que é a questão interna do STF em si mesmo. Com o advento desse embate entre o Congresso e o STF, que está parecendo água e óleo, parece que não estão se misturando bem, não se dando bem nesse momento. Com o advento dessa discussão de redução de tempo, será que isso influi em alguma coisa em relação internamente? Ou essa mudança de jogo, essa regra que mudou-se agora, é simplesmente uma questão de distração entre os poderes? Olá a todos os inscritos e aos os potenciais inscritos. Eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, comentar e continuar no nosso vídeo, curtindo aqui e se deliciando sobre esse assunto. Professor Edinaldo e demais professores da bancada, olha, não será uma redução de tempo que fará com que esses ministros da Suprema Corte mudem a sua opinião ou mesmo as ideias que já estão vinculadas à sua personalidade, ao seu ser, e estão vinculadas à sua ideia de militância. Então, assim, não será um tempo que vai limitar.
ou acabar com isso. O que o tempo pode fazer? Como já foi falado aqui, o tempo ele pode apressar ou alongar essas ideias que todos esses ministros da Suprema Corte querem implementar. Então, assim, o tempo ele pode tanto ajudar ou atrapalhar. Ele não vai fazer acabar. Agora, tem um outro lado. Se embora esse tempo ele não faça com que os ministros repensem algumas pautas, por outro lado, ele pode ser um indício de uma coisa. Um indício de querer dizer assim, quando o Congresso tem uma ideia diferente, o Congresso e depois o Senado, ele pode se impor, como deve se impor, como é o natural da legislação que ele se imponha. Ou seja, isso pode não ser, vamos dizer assim, limitá-los, mas isso pode ser um indício, um sinal de que o Congresso ainda pode estar vivo, ainda pode fazer, porque o Congresso até um tempo atrás, ele era tão incompetente, que nem as suas próprias atividades ele conseguia fazer. Inclusive, o STF fez muitas das atividades que, inclusive, o Congresso pautaria e o Congresso provavelmente apoiaria e aprovaria, o STF tomou para si. Por quê? Porque via que o Congresso era inerte até para suas próprias questões. Então, isso pode ser um aviso do Congresso querendo dizer assim, olha, não somos tão inúteis assim. Embora sejamos bastante inúteis, a gente ainda tem alguma vida aqui, ainda podemos fazer algum tipo de atividade aqui que compete a nós mesmos. Então, assim, ele não é uma solução por ele mesmo, mas ele pode ser uma amostra. Ele pode ser, vamos dizer assim, um sopro de algum tipo de esperança de que certas pautas e algumas questões o Congresso pode sim, deve se opor ao STF. E deve mostrar ao STF, olha, a partir daqui você pode falar alguma coisa. Daqui para cá sou eu, é minha jurisdição, aqui é o meu limite e aqui cabe a mim resolver essas coisas. Então, assim, por esse lado, por esse ângulo, professor Edinaldo, podemos sim perceber e ver isso. Mas, com relação a dizer que isso vai limitar o STF em alguma coisa, sinceramente eu não vejo isso. Até porque o STF, junto com a maioria do Congresso, uma parte do Congresso, ele está em prol de uma agenda progressista, de uma agenda de esquerda. Ele está em prol de uma agenda da nova ordem mundial, e eles se alinham para certas pautas. Então, assim, não será o tempo, ou não será 6 meses, como também não será 10 anos, que vão fazer esses ministros desistirem das causas da sua vida. Porque a ideologia para esse povo é a causa da vida dele. Então, assim, não será 3 anos, 4 anos ou mesmo 8 anos que vai fazer com que eles desistam das pautas da vida dele. Por exemplo, a ministra aí, Rosa Weber, no final do mandato é que ela está exercendo muita pressão para uma certa pauta. Então, desse mesmo caso aí, com relação ao Congresso e ao STF, não, ao meu ver, esses anos aí impostos pelo Senado, não vai fazer mudança concreta na personalidade e nos ideais dos ministros do STF. Teria algum efeito nessa redução se fosse assim: não ter direito à aposentadoria, e se cometesse alguma irregularidade, ele ser julgado pelaquela irregularidade e, se possível, for preso e condenado a cumprir a pena pelaquela irregularidade que ele fez durante a sua gestão de julgamento. Aí sim teria algum efeito. Mas eu começo observando as coisas, às vezes talvez seja até um bate-bola, né? Como está saindo muito vídeo na mídia aí, que as pessoas estão dizendo que o Senado não serve para nada, então os senadores estão começando a abrir os olhos e dizendo, peraí, próximas eleições esses povos vão querer votar na gente, porque eles estão dizendo que a gente não está servindo para nada. Então, se não serve, então para quem vai votar? E talvez eles estão querendo levantar essa pauta aí, e vai funcionar como uma cortina de fumaça, né? Para querer esconder o verdadeiro sentido. Não existe um poder potencial que possa rivalizar com o STF, a não ser o Congresso. Né? Nesse caso, o Congresso
é o único que pode reagir a isso. Ou seja, se essa intromissão do STF está sobretudo na sociedade e o poder social não tem uma legitimidade, do contrário, pode ser censurados e processados, já por ser um poder potencial muito menor ou infinitamente menor, um poder no potencial do Congresso, isso sim, poderia limitá-los. E isso pode limitá-los. Em questão, por exemplo, o Congresso ele parece que está em desvantagem. Por isso que ele tem reagido ao STF. E essa vulnerabilidade que ele está sentindo como se fosse ameaçado pelo STF, e essa ameaça ao STF, se caso ele não reagir, eles vão diminuir em poder. E já que ele é uma representatividade nacional, e é uma representatividade direta, uma representatividade eleita, portanto, cujo Congresso, o STF, não é, nesse caso, existe umas vantagens e algumas desvantagens para o STF. Por exemplo, se o ministro do STF tiver, como o professor Josivan falou, um limite de existência, o ministro especificamente em si, porque o poder existencial, ele está dentro da sua legalidade e dentro da sua relação harmoniosa com os outros poderes. Tudo bem, até aí é uma questão existencial em si mesmo dos poderes. Todavia, a questão da temporalidade e não da perpetuidade do poder até o estado de aposentadoria, se alguns benefícios, de fato, em 8 anos, como é uma proposta para o tempo do ministro, de vitalício a 8 anos, isso também poderia quebrar algumas questões, sim. Por exemplo, digamos que houvesse uma remoção de todos os subsídios, privilégios e benesses que todos esses ministros recebem. Se, por exemplo, também pudesse existir uma intervenção dependendo, mediante ao curso de cada ministro. Ou seja, se o ministro não atua, de fato, em prol das melhores medidas sociais e não se intromete nos poderes, isso sim poderia, pelo tempo, ser um tipo de forma de dar a eles um tipo de consciência de limitação. Porque é o ato da supremacia e da durabilidade prolongada no poder que dá a ele um estado de existência eterna. É como se fosse pétreos, ou seja, semideuses. Então, dentro dessa confrontação de redução de tempo, isso pode influir sim em algumas questões específicas. Aquele ditado popular, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pronto, quando você tem, na verdade, esse absolutismo do poder, no caso que isso parece um absolutismo, ou juízes, ou supremo absolutista, no caso do absolutismo, isso gera em você o quê? Fortalecimento e robustez dentro do poder. E se você tem limite no poder, como por exemplo, é como se fosse tipo um rei. Aí passa a ser prepotente. Entendeu? Como você é um rei e ninguém te afronta, ou se afrontar, isso não gera um impacto potencial a ser penalizado, por sua vez, no caso do STF, sendo reduzido e tendo vários cortes de benefício no concurso do tempo deles no poder, isso sim vai gerar um impacto sim no poder e até, na verdade, uma forma mais tênue deles tocarem em alguns assuntos. Será como se fosse pisando em gelo. Em um gelo bastante fino. Igual a população está hoje com relação a falar alguma coisa relacionada a eles. Por isso que o poder potencial de tocar nesses pontos e tentar dar uma redução desse poder maximizado sobre os demais poderes é somente o Congresso. Então é bastante positivo se isso for adiante. Professor Jailson, dentro de uma possibilidade disso ser ou de ir adiante em questão da redução do tempo, isso você, ao seu ver, influi sim numa questão de um tipo de instabilidade desse absolutismo do STF? Eu acho que não influenciaria não. Mas uma coisa eu colocaria nesse projeto aí. Eu acho que no máximo, estourando 5 ministros, seria o suficiente. Observamos que tem uma quantidade... 11. Mas aderindo ainda à proposta, né? De tempo limitado, isso, né? De tempo limitado. Seria muito bem-vindo essa aprovação, porque na verdade causaria uma certa restrição em determinadas coisas. Apesar de, como foi falado pelo nosso colega, que não limitaria a intenção de fazer acontecer determinadas coisas, devido a alguns viés ideológicos, alguns cumprimentos de algumas agendas, isso não limitaria, mas restringia parcialmente em algumas coisas. Ou seja, uma coisa também interessante, como foi abordada aí pelo Congresso, esse acordar. Poderíamos também pensar, jogando um pouco nas margens de um conteúdo, se o Congresso fosse
sem dúvida alguma, para a população. Eleito diretamente, né? Porque a gente tem uma eleição que parcialmente ela foi de forma legal. Mas há sempre uma incógnita. Será que realmente determinado estado elegeu determinados deputados, determinados senadores? Ou seja, se nós tivéssemos um voto impresso, na verdade, seria mais ou menos uma certeza de que realmente teríamos bons representantes. Ou seja, teríamos um Congresso abalizado. Porque nós temos aí a diferença, o que está acontecendo aí são aqueles que ascenderam as cadeiras recentemente. Temos alguns senadores novos, temos alguns deputados novos que, por serem novos, têm um pensamento um pouco bem conservador, um pouco bem mais liberal, né? Mais liberal, bem mais com uma visão bem ampla. E com uma visão de menor estado, né? Isso, de estado menor. E isso provavelmente aconteceria. Tanto a redução do quantitativo quanto o tempo restringiria parcialmente algumas coisas, né? Isso seria muito bem-vindo aí para a sociedade, né? Professor Eduardo, pode dar continuidade? Ainda continuando sobre isso, assim, uma solução a isso, porque assim, alguns deputados, um ou outro senador, de fato são, podemos dizer assim, que flerta com o conservadorismo. Alguns são, para você ver o termo liberal, né? Nos Estados Unidos, liberal quer dizer esquerdista. E no Brasil, um liberal... É a distorção semântica da palavra, né? Nos Estados Unidos, sim. Aqui ainda é associado à direita liberal, liberal-direita. E, inclusive, eu não gosto desse termo, você dizer que o pessoal da esquerda chamá-lo de progressista. Até porque, aonde eles chegam, a miséria se alastra. Então eu não gosto desse termo. Mas tá bom, dá uma progressão na miséria. Na miséria. Deixa de progredir. Na miséria. Sim, mas voltando porque para chegar no poder e para ter popularidade, precisa você usar expressões que são positivas, né? E a ideia de progressismo é a ideia positiva, né? E populista, de política populista. Sim, sim. E ainda continuando sobre isso, com relação a, vamos dizer assim, uma nova onda ou alguns bons políticos surgirem para então terem alguma pauta que de fato a população que é majoritariamente cristã e que defende pautas específicas que vamos dizer assim, está mais vinculado ao movimento cristão, você precisa necessariamente que toda uma classe de político comece a se voltar para esses valores. Ora, você não tem, ou a boa parte dos políticos, ela é formada ainda por onde? Pelas faculdades. Se você for dar uma olhada nas faculdades, as coisas que circulam nas faculdades não são coisas de cristão, de pauta de cristão. Então, assim, se você quiser uma solução e algo para resolver toda uma geração de políticos, que para essa geração de políticos estar onde está hoje no Brasil, foram anos e anos de esquerdismo se alastrando. Então, assim, se você quiser, de fato, uma geração de bons, eu não vou dizer nem políticos excelentes, de políticos regulares para bons, eu não acredito no voto impresso e tal, a caixinha mágica e tal, eu realmente não acredito nisso. Eu acredito, de fato, que você teria que, primeiro, haver movimentos culturais diferentes, porque a coisa que mais circula na mídia e nas faculdades são livros de esquerda, ideias de esquerda, palavreado de esquerda, absolutamente tudo de esquerda. E isso forma a mente, não só do adolescente, mas forma a mente de todas as pessoas que vão se profissionalizar. Então, assim, se você entra na faculdade para ser uma boa parte dos políticos, fazem direito e cursos afins. Se você vai na faculdade e você aprende naquela faculdade de direito, está bichada com o socialismo e aprende ideais socialistas, ora, você como um político, como um empresário, vai ter tendências esquerdistas. Então, assim, uma solução de fato, eu não vejo a caixinha mágica lá, a caixinha de Pandora, como uma solução. Uma solução, ela pode remediar alguma coisa, mas uma solução eu não vejo. E uma das soluções, de fato, seria ver essa estratégia esquerdista que foi se ampliando e se instalando há mais de 50 anos no aparato estatal, sendo faculdades e outros aparatos estatal,
Uma vez que o pessoal do movimento conservador começasse a fazer isso, daqui a 30, 40 anos, você ia ter alguns profissionais sendo liberados no mercado com ideias mais voltadas ao conservadorismo. Consequentemente, quando uma boa parte dessa população e desses profissionais com essa ideia um pouco mais conservadoras, iriam ter tendências políticas, porque muitos profissionais, pessoas com dinheiros, empresários, vão ao ramo político. Então, essas pessoas teriam tendências conservadoras, entrariam na política e seriam políticos relativamente regulares para bons. Então, assim, ao meu ver, nesse caso, se queremos de fato algum movimento político um pouco mais conservador e um movimento político que esteja mais, vamos dizer assim, encaixado e mais próximo às pautas cristãs ou a pautas conservadoras, o único meio que eu vejo é o meio que a esquerda usou para se infiltrar nisso aí, que é o meio da estratégia do Gramsci, que foi muito usado no Brasil. Você vai ter que se instalar nas coisas, vai ter que se instalar no Estado, vai ter que se instalar no aparato burocrático, vai ter que se instalar aí nessas coisas e fazer o que a esquerda fez aí ao longo de 50 anos. Eles levaram 50 anos e então tomaram absolutamente tudo. Tomaram o Congresso, tomaram o STF, tomaram a educação, tomaram absolutamente tudo. Então, se a direita quiser de fato chegar nesse nível de poder, ela levará mais 50 anos e fará a mesma estratégia que a esquerda fez. É uma antítese política que temos no Brasil, né? Essa é a questão paradoxal. Todas as medidas políticas liberais brasileiras, elas são benéficas não somente ao partidarismo de direita, também ao de esquerda. Mas todas as medidas, em sua maioria, ou todas elas, sem exceção, da esquerda revolucionária brasileira, todas elas são maléficas à própria classe que defende, à própria classe que milita e à própria classe que é revolucionária. Então, a direita brasileira e o liberalismo brasileiro, seja político, a sua tendência liberal econômica, ela é benéfica não somente para a classe que a defende, mas também para a classe que até a ataca. Do contrário, todas as medidas e todas as políticas, toda a forma de educação e econômica da esquerda, ela é maléfica não somente a essa classe, como a classe propriamente defensora. Então, o esquerdismo brasileiro, ele é um esquerdismo totalmente deficiente e que tem uma origem amputada. Amputada em quê? Na consistência de manter-se as verdades. Por isso que a distorção da semântica das palavras, como palavra justiça, como palavra igualdade, como palavra fraternidade, como a palavra liberal lá nos Estados Unidos ela é definida, ela é totalmente distorcida do sentido da sua justiça. Então não existe uma raiz de um sentido original associada à semântica da palavra como era e como deve ser essencialmente. Então, somente as políticas e as medidas da direita, de certo modo, são as melhores. Levando exatamente isso que o Edinaldo falou em conta, eu vou dar exemplos práticos disso aí que ele falou. Que ele fala que, por exemplo, as pautas da esquerda é maléfica para ela e para o próximo, e do pessoal liberal, do pessoal da direita, não é. Por exemplo, uma pauta do pessoal da direita é o seguinte: o Estado pequeno e cada vez menos impostos e, inclusive, exclusão de alguns impostos. É bom para todos. É bom para absolutamente todos. Todos. E aí, uma das pautas da esquerda, que é terrivelmente ruim para absolutamente todo mundo, menos para a grande elite, que são o pessoal que governa absolutamente tudo, que é a inflação, ou você inflacionar o dinheiro, você imprimir dinheiro. Então, complementando, as medidas da direita, ela vem da elite à classe baixa, da classe baixa à elite. Por exemplo, os princípios morais, é uma questão que é circulante independente da classe. As questões, por exemplo, das medidas de menos impostos, é uma questão que ela é ampla sobre todas as classes. E qualquer outro tipo de medida, também ela é ampla sobre todas as classes. A da esquerda é do contrário. Existe uma parte excludente da sociedade geral, genérica, nesse caso, por exemplo, é a elite da esquerda. Ou seja, ela tem um estilo, uma nomenclatura e uma forma de vida, sobretudo quando parte do pressuposto das questões da massa, a massa sim é prejudicial. Por exemplo, da questão do feminismo, da questão do abortismo. Por exemplo, a agenda pró-aborto. Isso é maléfico para a classe que adere a isso, principalmente ao segmento feminista. E as grandes famílias, por exemplo,
a família Rockefeller e outras grandes famílias... Financiadora da esquerda? Financiadora da esquerda e financiadora dessa pauta não querem nem ver isso dentro da própria casa. Pronto, voltando à questão do período do STF, que o Jair falou, até 5 anos, ele falando lá e eu me lembrando aqui. Eu conheci aquelas figuras ilustres lá em 2018. Até aí passaram, participantes. né, até 5 anos. Aí passaram 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Justamente 5 anos. Aí a pergunta é a seguinte: o que foi aprovado por aquela corte que foi bom para a população brasileira durante esses 5 anos? Me diga aí algo que eu não sei, porque até então o que eu conheço, que eu tenho entendimento, que eu vejo na mídia e o que eu vejo as pautas que eles estão defendendo são coisas que são terrivelmente perigosas, nociva à sociedade, a psicologia nacional, claro, a formação educativa. 5 anos, você observa que 5 anos vai ser muita coisa ainda para ele ferrar com a população. Que é justamente 5 anos que já se passou e você não viu nada que foi aprovado por eles que seja de benefício à população. Se você for contar de 2019 para cá, você vai perceber que são coisas daninhas. Por exemplo, entendeu? Eles soltaram bandidos. Olha o que eles fizeram, soltaram bandidos. Prenderam jornalista inocente. E jornalista inocente. Mandaram prender políticos. Deputado por exemplo, federal preso. Jefferson Daniel Silveira foi preso. Canais educativos como... A Jovem Pan foi censurada. Inclusive, um bandido pode roubar celulares. Foi aprovado. Aquele chefe do PCC que foi solto por eles lá. Rapaz, tem um jornalista que está esse lado lá nos Estados Unidos. Então, o que foi que fez durante esses 5 anos? Eu não vejo nada de relevante e de bom para a população. Então, 5 anos vai ser muito tempo ainda para ele ferrar com a população brasileira. Na minha opinião, continuo. Não era nem para existir. E se existisse, se viesse a existir, seria também o mesmo voto, que não há nem necessidade mais de sair. Inclusive, tem um tema de um livro escrito por um intelectual não brasileiro, que ele disse: o homem com a mente revolucionária ocidental. Isso são os homens com a mente revolucionária ocidental, ou seja, essa elite dominante nacional que está em uma classe mais elevada e, sobretudo, todas as medidas, ressaltando aqui o que o professor Van Lins falou, são totalmente nocivas e prejudicativas à sociedade e à liberdade como direito adquirido no Estado moderno. Deste modo, também iremos encerrar esse bloco e agradecemos a sua participação. E que você se inscreva no canal para poder assistir nossos mais vídeos, poder também dar um estímulo às nossas gravações e que sinta-se bem.